Olá, meus amigos. Trago para a nossa reflexão hoje o tema abuso sexual. E eu quero lhes contar duas pequenas pacientes que eu acompanhei em meu consultório. Para quem não sabe, eu sou médico pediatra, homeopata, professor de medicina mais focado na saúde do adolescente, que foi a área do meu mestrado, e tenho doutorado em saúde pública. Bom, uma das meninas, já estávamos, eu e a psicóloga do centro de saúde, observando que elas tinham um comportamento um pouco estranho, muito quieta, meio arredia, um olhar que não chegava a ser um olhar vago, mas parecia um olhar distante. E era filha única de uma mulher que tinha um relacionamento. Ultimamente, eu não sei informar assim de cabeça dados do pai. Sei que na época que nós começamos a acompanhar o quadro familiar era este. E nessa suspeita de que havia algum problema com essa garota, com o ambiente, chegamos a considerar a possibilidade de ir até a escola, mas a professora se antecipou e procurou a psicóloga do centro de saúde, trazendo o seguinte relato. Durante a aula, a garota sentada na sua carteira na sala, de repente ela pega o seu lápis, inclina o seu corpo, leva a mão até a sua calcinha, tira a calcinha para o lado e pega o lápis e introduz no seu ânus. A professora ficou chocada, ficou apreensiva e procurou ajuda no centro de saúde. E então nós começamos um processo de acompanhamento e imediatamente encaminhamos o caso para o conselho tutelar. Segunda paciente, a primeira tinha aproximadamente 6, 7 anos, essa já estava na faixa de 8 para 9 anos. Essa segunda me procurou num estágio avançado. A mãe já tinha entrado com um processo contra o pai com a suspeita de abuso sexual. A garota se mostrava um pouco mais mocinha do que a idade, e quando eu pedi para conversar com ambas separadamente, a mãe permaneceu na sala. Essa mãe desabou num choro convulsivo, em que duas coisas se destacavam. Primeiro, um ódio mortal do pai da criança. O segundo destaque era o sentimento de culpa terrível por não ter percebido aquela situação, porque a garota passava finais de semana com o pai, a cada 14 dias, e também de vez em quando o pai a levava para algum passeio. A situação dela era tão dramática, tão pesada, que eu tentei abordar com ela as vantagens do perdão, ainda que ela continuasse com o procedimento jurídico, mas uma coisa era ela passar para a criança essa sensação de ódio, de raiva, de culpa tremenda, porque isso aumentava muito o tamanho do fato. Se ela perdoasse, amenizava para a própria filha, diminuía o tamanho da ofensa, mas ela dizia: eu não dou conta, doutor. Eu não dou conta porque me violentou demais. Então, essas duas ilustrações, eu teria outras para citar para vocês. Se a primeira eu atendi no centro de saúde, a outra eu atendi no meu consultório particular, é para chamar a atenção de vocês, principalmente a respeito do papel
papel da paternidade, né? E que nós temos que zelar, que proteger as nossas crianças para que elas confiem muito em nós e encontrem sempre uma receptividade, um acolhimento e que elas sejam dignas do nosso crédito. Uma criança, dificilmente ela vai mentir a respeito disso. É uma alternativa praticamente inexistente. Acredite na criança. Quando ela fala alguma coisa, é porque há uma possibilidade enorme de ter algum problema, algum assédio, dela estar sendo molestada. Segunda coisa, eu sou contra qualquer coisa que induza a criança ao seu despertamento sexual. Material de educação, do Ministério da Educação, que seja voltado para despertar a curiosidade sexual ou para facilitar a compreensão, a aceitação da criança a respeito de sexualidade, eu considero que não deixa de ser uma violência cultural. O seu desenvolvimento tem que seguir um fluxo em que, segundo a pediatria, você responde às curiosidades da criança o mínimo possível para satisfazê-la naquele momento. Se ela voltar ao assunto daí a uma semana, a um mês, a 2 meses, você responde um pouco mais. Se ela pergunta, mamãe, papai, como é que eu nasci? Você dá uma informação resumida e vê se atende por enquanto. Esse projeto de kit gay, sem ter absolutamente nada contra nenhuma opção sexual, nenhuma orientação sexual, absolutamente. Eu costumo dizer que a pessoa mais evoluída que passou na minha prática clínica de 35 anos era um homossexual. Era uma figura humana belíssima. Então, negativo dizer que quem é contra o kit gay é porque tem prevenção contra homossexuais, lésbicas, transgêneros, travestis, etc. Mas não se deve acelerar o desenvolvimento da sexualidade, porque ele vai aflorar na puberdade, quando começam a aparecer os caracteres no corpo, as mamas, os pelos, o crescimento dos testículos. Tudo isso vai fazer com que a criança que está caminhando para a sua adolescência, passando por esses fenômenos biológicos, ela vai precisar de apoio. O principal apoio, é o que eu já disse, é ter alguém da sua confiança que possa ajudá-la a transitar nesse período, e uma escola que nesse momento sim deve ser também uma fonte de informação confiável. Eu penso que esse fato de levar a criança a achar que a sexualidade é uma coisa absolutamente normal e indiferente pode fazer com que ela aceite uma abordagem inadequada, seja de um pai, de um padrasto, de um irmão mais velho, um avô, um tio, tá? É importantíssimo a gente frisar, né, que a orientação familiar deve acontecer com serenidade, com cautela, com prudência, mas sobretudo que as pessoas que amam essa criança criem um canal de comunicação com ela para que ela manifeste qualquer dúvida que ela tenha a respeito do assunto e principalmente a respeito do comportamento de alguém. Muito obrigado, até breve.